abençoe, meu pastor. Aleluia. Me ajuda aí na bateria também, no baixo. Naquele esquema, a gente acelera, vocês aceleram. Tem lugar que a gente acelera, o pessoal freia, aí quebra. Nosso maestro. Paz, visão. Glória a Deus. Feliz demais da conta em estar aqui nesta casa, que é a minha casa, que é a casa onde Deus nos estabeleceu aqui. E fico muito grato ao Senhor por essa oportunidade em rever os irmãos. Meu reverendão está aqui, estilo jamaicano, não sei que grife é essa, havaiano. Só na visão nós temos essas coisas, rapaz. Eu gostaria de agradecer ao Senhor pela oportunidade, diácono Mateus Pacheco. Se quiser bater em alguém depois dessa mensagem, está ali a pessoa, Mateus, que me convidou. Eu gostaria de fazer menção de um texto, os irmãos já leram, mas como é de praxe, vamos ler novamente esse texto em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 18. Aleluia. Porque a palavra da cruz é loucura para os que... Para quem? Os que perecem. Mas para nós que somos, é o poder de Deus. Tome o seu lugar, por gentileza. Como já foi feita a introdução da mensagem pelo nosso pregador, é complicado dar... Pastor, é complicado dar oportunidade para pregador antes do pregador, não é verdade? Vou dar uma pincelada, a pincelada dele acaba a tinta. Mas já fez a introdução do tema, e esse tema maravilhoso, que é falar da parte principal, falar do princípio do Evangelho, falar da base, daquilo que rege, daquilo que norteia a nossa caminhada cristã. Não estamos falando apenas do símbolo cruz, não estamos falando apenas do simbolismo que isso tem, não estamos falando de algo, de um crucifixo talvez que alguém carregue num cordão de ouro ou de prata, mas estamos falando de algo muito mais profundo, que a partir do Cristo tem um significado muito grande, muito maior. E trazendo aqui o que Deus colocou no meu coração para esta noite, interessante que no domingo passado próximo, na culto de ceia da nossa igreja na Visão Itinga, Deus me deu uma mensagem, está até aqui, é a mensagem: o maior é o que serve. Lá em Lucas, no capítulo de número 22, versículo 23, 26, Jesus conversando com os apóstolos, e na véspera de sua morte praticamente, o debate teológico antes da morte de Jesus foi em torno de um tema um tanto quanto complicado. Jesus naquela semana, Mateus, disse assim: meus discípulos, a minha alma está angustiada. Eu estou aqui na antessala de exercer o meu ministério, para quem eu vim fazer. E Diego, por mais que Jesus, a alma dele estivesse angustiada, ele não deixou de cumprir o propósito. Ele avisou os discípulos: olha, a minha alma está angustiada, mas eu vou cumprir o propósito. Tem gente esperando a alma ficar alegre para cumprir propósitos. Mesmo com a alma angustiada, Jesus cumpriu o seu propósito. Já comecei a pregar, amém? E quando Jesus está falando que a alma estava angustiada, que porque estava chegando a sua hora, o debate entre os discípulos era: quem é o maior entre nós? Outro perguntava: quem será o maior? Eu fico me perguntando por que desse debate. Talvez porque na iminência de Cristo ir, alguém queria ficar no lugar.
E o debate era: bom, se o mestre vai, quem é o maior entre nós? Seria João? Seria Pedro? O debate, olha a insensibilidade dos discípulos, discutindo quem era o maior entre eles, sendo que Jesus estava com a alma triste, angustiada. Não era momento para isso, porque a cruz que Jesus precisava enfrentar, Ele mesmo disse ao Pai que, se possível fosse, mas não era, que passasse dele aquele momento. Ele faz a pergunta: Jesus estava com medo da cruz? Jesus estava com medo dos romanos, das chicotadas, de ser escarnecido, de ser vilipendiado? Qual era o receio de Cristo? Nada disso. O receio de Cristo é porque algo único que só aconteceu na cruz do Calvário, algo que desde a eternidade passada e a futura jamais aconteceria: a separação do Filho com o Pai. Porque na cruz, somente na cruz, o Pai teve que romper os laços com o Filho. Porque na cruz não estava mais ali somente o Filho de Deus, estava agora alguém amaldiçoado, alguém que carregou pecados, alguém que não só carregou alguns pecados, mas os pecados de toda a humanidade estavam em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, a ponto dele exclamar, antes de morrer, ele exclamou: Pai, por que me abandonaste? Havia uma separação. Isaías diz que a única coisa capaz de nos separar do nosso Deus se chama pecado. É a única coisa capaz de nos afastar de Deus, é o pecado. E Cristo se fez não pecador, se fez pecado por nós. Você entende isso? A gravidade da mensagem da cruz? E Paulo, quando está aqui na carta aos Coríntios, falando a respeito da essência do evangelho que ele pregava, Paulo está falando de algo que, para aquela localidade específica, a igreja que estava plantada em Corinto, era uma igreja próspera financeiramente, era uma igreja que possuía dons e talentos, era uma igreja em que haviam profetas, havia pastores, havia todos os tipos de dons e de carismas possíveis. Porém, uma igreja menina, uma igreja imatura, uma igreja que lhe faltava o entendimento de quem era de fato o Cristo e qual era a mensagem central do evangelho. Por isso, Paulo, ao escrever aos Coríntios, nos primeiros capítulos, ele faz uma introdução do que seria a causa da divisão entre os irmãos da igreja de Corinto. Havia divisão lá, uns achavam que era Paulo o cara, outros falavam que era Apolo, outros falavam que era Pedro, e outros falavam: não, eu sou exclusivo, eu sou de Cristo. E Paulo está demonstrando nesta introdução a esta carta o motivo por detrás das divisões que aconteciam na igreja. Por quê? Não entenderam, Nayara, a mensagem da cruz. Não tinham entendido ainda. Eram crentes, profetizavam, pastor Nilson, do manto, mas não entenderam a essência do evangelho, porque havia divisões no meio. E a cruz é uma mensagem que nos esvazia de nós, para nos enchermos daquele que está sentado no trono. A cruz é uma mensagem de humilhação, onde coloca-se as coisas no seu devido lugar. O homem, quem ele é e quem é Deus, e o que ele foi capaz de fazer
para unir e trazer de volta o homem mais vil pecador, para trazê-lo de volta. O que Deus foi capaz de fazer? João 3, versículo 16: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou e entregou o seu próprio Filho para morrer na cruz, para pagar uma dívida impagável. E Paulo está fazendo uma introdução aos coríntios, uma igreja próspera, rica, uma igreja, entre aspas, espiritual. Alguns estudiosos chegam a dizer, Diego, que a cidade de Corinto, naquele primeiro século, era uma das mais importantes de toda a Acaia, de todo o Império Romano, porque ela era banhada, e é ainda banhada, por dois mares, o mar Egeu e o mar Jônico, que são braços do Mediterrâneo, mar Mediterrâneo. Então, portos de um lado, portos do outro, gente chegando de um lado, gente saindo de outro, uma igreja rica, uma cidade próspera, com mais de 400 mil habitantes, uma comunidade crescente. E chega a se dizer, os historiadores, no segundo século, essa foi a principal cidade do mundo, a maior cidade, a cidade mais próspera do mundo. No segundo século, essa cidade já era. Por isso Cristo coloca Paulo para ficar lá 1 ano e meio. Na segunda viagem do apóstolo Paulo, no final da segunda viagem, depois de passar pela Grécia capital, depois de passar pelo Aerópago, depois de pregar aos filósofos, Paulo fica 1 ano e meio agora na cidade de Corinto, pregando o evangelho do Cristo crucificado. E aí, alguém pergunta: esse pregador que está chegando, quem é? Alguém diz: é um tal de Paulo. Era um tal de Saulo, mas agora chamam de Paulo. A mensagem dele me parece que é um pouco controversa, porque lá no Aerópago, lá na mensagem que ele prega diante dos filósofos, os epicureus, ele prega uma mensagem bacana, tão legal, que eles ficam: nós queremos ouvir essa mensagem. O que esse tagarela está pregando? Esse camarada está falando algumas coisas interessantes. E ficaram a ouvir a mensagem que Paulo trazia. E Paulo, muito sábio, ele coloca o tema da mensagem: eu vou pregar com o seguinte tema: o Deus desconhecido. Percebi que vocês têm vários altares, e dentre os altares que vocês têm um que se chama ao Deus desconhecido. É sobre este Deus que vocês não conhecem que eu quero contar a história deste Deus e o que Ele é capaz de fazer para transformar a vida de alguém. E Paulo começa a pregar e trazer à existência aquilo que já havia acontecido no Antigo Testamento. E quando ele chega, reverendo Paulo, no Novo Testamento, e quando ele chega no cerne, Nayara, da mensagem do Cristo, que ele fala: e o Filho de Deus, a quem eu estou pregando para vocês, ele morreu na cruz do Calvário. Olha lá o texto em Atos dos Apóstolos. Os filósofos viraram as costas e foram embora. Esse cara é doido, esse cara é louco. Ele está falando do Filho de Deus, ele está falando de um semideus, e na linguagem do apóstolo Paulo, o próprio Deus. Esse cara está ficando doido. Ele está dizendo o seguinte: que o Senhor que fez os céus e a terra, que criou todas as coisas, as galáxias, aquilo que os filósofos gregos discutiam, Platão, Aristóteles, Sócrates, aquilo que eles debatiam nos seus debates filosóficos, que eles discutiam de onde viemos, para onde vamos. E agora Paulo está apresentando este Deus que eles não conheciam, mas Paulo apresenta o Deus que eles não conheciam como um pai que entregou o seu próprio filho e morreu numa cruz romana. Sabe o que os filósofos falaram para si mesmo? Impossível isso de acontecer, porque na cultura grega, um Deus, para ser Deus, precisa vencer. Um Deus, para ser poderoso, precisa triunfar.
precisa pisar na cabeça dos seus adversários, precisa demonstrar poder e força. Para ser considerado um Deus no mundo grego, precisava demonstrar força. E o Deus que Paulo está pregando na cruz demonstrou fraqueza. Está entendendo? Eles falam, isso é loucura. Esse cara tomou alguma coisa. Esse cara não está bem. Porque na filosofia e na cultura grega, um Deus não pode perder. Se perder, deixou de ser Deus. Se perdeu, deixou de ser Senhor. E Paulo está justamente falando o contrário disso. Por ele ser Deus e ser quem ele é, ele se humilhou a si mesmo, veio à terra e se manifestou como homem, um homem simples, um homem humilde, e morreu não de uma morte comum ou natural, morreu uma das piores mortes até então, a morte de cruz. Era uma morte para humilhar, era uma morte para dizer bem claro assim: olha, aquele que está morrendo ali é um maldito, um miserável, não merece nada da sociedade, pois esse Cristo fez isso na cruz do Calvário. Os filósofos falaram: isso é demais para a gente. Antes, um tempo depois disso aqui, mas quando Paulo é preso, um tempo depois, Paulo pega a mesma mensagem, porque a mensagem de Paulo era essa. E quando um dos reis que estava ouvindo Paulo pregar, fazendo a sua defesa, e Paulo prega o evangelho do Cristo, o rei diz assim: ô Paulo, para de pregar o seu discurso aí, porque as muitas letras te fizeram delirar. A palavra delírio ali é a mesma que Paulo utiliza aqui no capítulo 1, versículo 18, quando está dizendo assim: loucura, delírio, não está batendo bem. Quando alguém que não conhece o evangelho e que não entende a mensagem da cruz, ao ouvir o evangelho diz: é louco, esse é doido, não é racional isso. Você está dizendo que alguém que venceu perdeu? Alguém que é o dono da vida morreu? Alguém que é o dono do universo foi cuspido no rosto e não fez nada? Impossível, loucura. Para os gregos, loucura. Para os judeus, um vilipêndio, um sacrilégio. Para os judeus, eles acreditavam no Cristo ou no Messias vindouro, o rei. O que o judeu esperava? Um rei. Afinal, foi profetizado que o rei dos judeus viria para estabelecer o trono de Davi, substituindo o próprio rei Davi, e o seu reino seria sempre eterno, o seu reino não teria mais fim, e ele governaria as nações do mundo com um cetro de ferro em suas mãos, e todos se dobrariam perante o senhorio deste Messias. E quando Cristo vem e não preenche as características em que os judeus acreditavam que o rei deles viria, eles dizem: isso é um vilipêndio. Ele está dizendo que é o Messias, ele está dizendo que é o Filho de Deus, mas não está de acordo com a nossa cultura, não está de acordo com o que nós entendemos que é uma verdade. O Messias que nós esperamos, Nayara, é um Messias que vem montado em um cavalo branco, não em uma jumentinha. O Messias que nós estamos aguardando é alguém nobre, de sangue azul, que vai substituir a Davi no seu reinado. É alguém que tem uma palavra poderosa e que tem exércitos ao seu dispor, e não é alguém que vem de Nazaré, que vem da Judeia. Não, este nós não aceitamos. Por isso Paulo diz aqui no versículo 23, capítulo 1, versículo 23: no entretanto,
proclamamos o Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus, que é motivo de escândalo para os judeus. Ficaram escandalizados quando ouviram falar assim: sabe quem Isaías profetizou? É aquele que morreu na cruz. O judeu não pode ser, porque o reinado que nós estamos esperando, o rei que nós estamos aguardando, ele é poderoso. Ele vai governar não só a nação de Israel, ele vai governar o mundo inteiro. Ele não tem só um exército ao seu dispor, os exércitos dos céus, eles estão a seu comando, e a sua palavra permanece com ordem para esse exército. Não pode ser o Cristo. É loucura. E a mensagem central do Evangelho é mais do que essa loucura: pregar sobre essa loucura. Aprove Deus salvar a humanidade pela loucura da pregação do Evangelho da cruz de Cristo. Algum anjo aconselha a Deus: Deus, tudo bem, o Senhor quer salvar a humanidade, vamos bolar uma estratégia melhor, vamos colocar aqui, quem sabe, uma pompa melhor, para que os mensageiros tenham facilidade em transmitir a mensagem, e que quando as pessoas a ouvirem, sejam seduzidas pela mensagem coerente. A mensagem da cruz não é coerente. Ah, Jesus. Assim como o cristianismo não é coerente com a cultura que prevalece no mundo. Vou acelerar aqui para você entender. Série atrás, a série que passou era nos céus e na terra, no mesmo alinhamento, no mesmo propósito. Amém? Lá na nossa congregação na Itinga, já faço logo o comercial, pode ir, porque o mesmo poder que Deus faz habitar aqui também está habitando lá naquele lugar, e Deus está fazendo maravilhas. Lá o que nós estamos ministrando nas quartas-feiras é: venha o teu reino. Estamos alinhados. O problema de vir o reino de Deus e a cultura desta cruz é que não bate, não se encaixa com a cultura, com os princípios e valores da nossa geração. Quantos estão me ouvindo lá atrás? Lá atrás, tem gente me ouvindo? Os princípios e valores que norteiam a sociedade dos dias de hoje não se encaixam na cultura do céu, pastor. A cultura do reino é o contrário da cultura dos homens. E quando os homens veem essa cultura chegando, dizem: loucura, como pode? Eu entro aqui, eu poderia entrar em algumas outras questões, mas para ganharmos tempo, você já parou para analisar que quando Cristo vem e traz o seu ensinamento sobre como seria o reino ou no reino, as próprias pessoas que eram seus discípulos ficavam escandalizadas com a mensagem? Sim ou não? Você percebeu? Quando alguém perguntou: e sobre o casamento? Como é que funciona o casamento? Jesus falou: você quer saber como é que funciona? Casou, já era. E o divórcio, o segundo casamento, já era. Mas Moisés pela dureza do coração, mas Deus une, não separa o homem. Aí não, aí, se for assim, vou casar não. Então não case, se não sabe permanecer fiel a alianças que são estabelecidas diante de Deus, não entra.
Eu sei que fica difícil dar glória, né? Sei. Já estive nesse lugar. Aí Jesus diz assim: sabe os inimigos? Aquele que você quer dar uma bicuda nele? Aquele que, se você demole e puxa o seu tapete, tudo bem que você não é Aladim, mas se você demole ele toma o seu lugar. Tem eles, tem. Na lei diz o seguinte: você deve amar os que te amam, odiar os que te odeiam, olho por olho e dente por... Eu vos digo, o reino de Deus desceu e estabeleceu na terra. E Jesus diz: eu vos digo, amai os vossos inimigos, orai por eles. A mensagem da cruz é uma mensagem de renúncia. Prova isso, pastor? Provo. Filipenses capítulo 2. Se puder colocar por gentileza, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Jesus não só discursava, Jesus não era filósofo, Jesus falava e também fazia. Olha o que Paulo está dizendo que aconteceu com Cristo, de sorte que, no final desse texto eu gostaria que você aplaudisse o nome do Senhor, desse um glória, falasse em língua, fizesse alguma coisa. De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Pare aqui um pouquinho. Sendo em forma de Deus, sendo igual a Deus, sendo Deus, não teve privilégios, usurpação, não usou desse direito. Ele era Deus, mas não fez questão de o ser. Deixa eu dizer algo aqui nesse texto ainda. Adão caiu, pois quis ser o que não era. A pessoa fica só jogando a culpa no diabo. Tudo bem, ele tem lá a culpa dele, é um desgraçado mesmo. Mas se esquecem que a proposta foi feita à humanidade em Adão e Eva. Qual era a proposta da serpente? A mesma que Satanás queria ser nos céus, igual a Deus. Ele disse: não tem aquela fruta ali? Não tem aquela árvore que ele disse que não poderia comer dela? Se vocês comerem, vocês vão ser iguais a Deus. Quem não quer ser igual? Mas Jesus, sendo igual a Deus, Adão queria ser igual, não era, era semelhante. Jesus é igual a Deus, não fez questão de o ser. Por quê? Porque o versículo que se segue, vamos, o versículo de número 7: mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Vamos, e achando-se na forma de homem, fez o que? Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. O que acontece quando alguém se humilha a si mesmo, mesmo sendo, não faz questão de ser? Com o seguinte versículo: por isso também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se eu fosse você, eu fazia melhor. Se eu fosse você, ele era, pastora Fernanda, mas não fez questão de ser. Porque, reverendo, havia um propósito maior, que a pessoa, que o desejo e que a vontade. Mandado pregar mensagem de cruz.
A mensagem da cruz não é andar com crucifixo de ouro, de algumas gramas. A mensagem da cruz é: negue-se a si mesmo. Pare de ser casquinha de ovo. Para de ser crente cri-cri. Para de querer fazer as suas próprias vontades. Pare de ser dono do seu próprio nariz. Porque Cristo é o nosso modelo. Ele era, mas não fez questão de ser. Ele era, mas se esvaziou para um propósito do Pai. É a mensagem do Evangelho, é o centro, é este. Se Ele, sendo o nosso modelo, fez isso, quem sou eu na fila do pão? Ganhou alguns talentinhos, já fica soberbo, como se os talentos fossem dele. Tem algumas pessoas que falam: pastor, eu admiro a sua humildade. Mas não tem como não ser. Bobo é quem é soberbo. Ah, mas eu sou usado. É usado, mas você não faria nada se os Deus dos céus, se o Senhor dos senhores não pegasse na tua mão, não te usasse. Quem seria eu? Quem seria você, queridos? Se fazemos alguma coisa é por misericórdia, se damos algum fruto é por graça, se fazemos alguma coisa relevante é porque estamos ligados no tronco. É dele a glória, a honra, o louvor, a autoridade, o nome que está acima de todo nome. Paulo diz: se a ferramenta é emprestada, Jean, não tem por que eu me gabar. Imagina você num Camaro, numa Hilux, só que não é sua. Aí você passa numa avenida e alguém: ó, que legal. Seria muita cara de pau sua botar um Ray-Ban na cara e falar assim: tá vendo? Tá se gabando de quê, meu irmão? É emprestado. Daqui a pouco volta pro dono e você anda de bicicleta enferrujada. Tem gente andando em Hilux que Deus estabeleceu, achando que é dele. Querido, preste atenção. Andando em coisas que sabe que não são suas, só é por um momento e um instante. Porque enquanto você estiver debaixo de obediência, enquanto você estiver debaixo de honra, Deus também te honrará. Sai um pouco da obediência, sai um pouco do espírito de honra, sai um pouco da posição que Deus te estabeleceu, para você ver onde você e eu vamos parar. Aí Paulo diz assim: irmão, eu poderia pregar aqui umas 3 horas. Paulo dizendo assim: se eu tiver que me gloriar, eu vou me gloriar em alguma coisa. Só tem uma coisa possível para um cristão se gloriar. Não é na casa que tem, não é qual o número que tem na sua conta bancária, não é o cargo eclesiástico que você possui, não são os PHDs que você tem na prateleira, em alguma coisa dizendo que você é alguma coisa que você fez. Mas Paulo diz: se eu tiver que me gloriar, eu me gloriarei na cruz de Cristo. Ô Paulo, você está louco? Você vai se gloriar em algo que é vergonhoso? Ele diz: é loucura para vocês que perecem, porque para a igreja, para os salvos em Cristo Jesus, tem nada de loucura. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte. A pessoa que não tem força, quando ela é vencida, ela é humilhada. Mas por razão, eu faço jiu-jitsu, faixa branca 1 grau. Quem luta sabe que isso não é nada. E mesmo assim, 1 grau que eu tenho foi por misericórdia do meu professor, porque eu sou pastor da igreja. Simples.
Fui encarar um faixa roxa, que agora é faixa marrom, nem macho, 120 quilos, 1 metro e alguma coisa de altura e 1,5 metro de largura. Você imagina o resultado da luta, né? Não é história de Davi e Golias não, mano. Perdi mesmo. Eu não vou me tornar humilde se eu perder uma luta que eu não tenho força para ganhar. Eu vou ser muito humilde se eu der honra a alguém que é mais fraco do que eu, e eu perder para ele, para mostrar que ele é capaz de também ser um vencedor, mesmo tendo força para derrubá-lo, para colocá-lo no chão. Eu deixar ser vencido por ele, para que ele entenda que ele é muito precioso no reino de Deus. Você não está entendendo, estou falando sobre Cristo. Quando Pilatos disse: eu poderia te livrar dessa morte, eu poderia te livrar dessa morte, Jesus disse: não, você não está entendendo, eu também poderia. Você não pode não. Eu também poderia pedir a meu Pai, mas não vou pedir. O arcanjo Miguel, o príncipe de Israel, desceria como desceu no arraial dos sírios e matou 195 mil homens em uma só vez. Mas sabe o que ele fez? Isaías 53: como ovelha muda perante os seus tosquiadores, isso aqui é dinamis, isso aqui é dinamite, isso aqui é o que está em Atos dos Apóstolos capítulo 2, isso aqui é poder de Deus. O que é fraqueza, o que é loucura para uns que não entendem, para aqueles que estão sendo corrompidos pelo sistema, para nós que estamos sendo salvos, é o dinamite de Deus, uma bomba nuclear para implodir-nos e cairmos aos pés da cruz e reconhecermos: eu não sou nada, eu não faço nada, a glória é dele, ele morreu na cruz do Calvário por mim, ele se fez desprezível por mim, ele pagou um preço que eu não poderia pagar. A resposta para essa indagação, poder ou loucura, depende da cultura em que você está vivendo. É poder ou é loucura? Depende. Vou usar uma palavra teológica aqui que eu gosto de usar para parecer intelectual. Depende da sua cosmovisão. Depende da sua visão. O que você está enxergando de mundo? Como é que você vê as coisas? Na perspectiva dos homens, um herói precisa vencer para receber o título de herói. Teve um bobão brasileiro que fez uma música, um lixo, aliás, ele morreu. Se não se arrependeu, deve estar num lugar bem quente, mais quente que Angra dos Reis. Mas ele disse que eu não sou besta para dar uma de super-herói e morrer numa cruz, escarnecendo do ato de Cristo, porque o mundo acha um besta quem acha que vai vencer alguma coisa morrendo. Mas esses são os loucos. Os sábios para Deus são aqueles que entendem:
algumas coisas que eu vou citar aqui para a gente encerrar. E estou falando que vou encerrar para você ficar mais animado, que a gente vai terminar o culto, mas é só forma retórica. A cultura do céu, ela é diferente da cultura dos homens. A cultura de Deus, Joab, é totalmente diferente da cultura que se é estabelecida pelos homens. Pastor, como que é a cultura do céu? Eu gostaria que os irmãos da mídia fiquem rápidos, por gentileza, nos textos que eu vou citar. Como a cultura do céu é diferente da cultura do homem. Como a cruz de Cristo é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque em João capítulo 12, versículo 24 e 25, olha o que está escrito. João capítulo 12, versículo 24 e versículo 25. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito. Me ajuda, irmão, dá muito. Versículo 25: quem ama a sua vida perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida ou perde a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Eu aprendo o que? Na cultura do reino de Deus, aquele que morre é que vive, aquele que vive é que morre, aquele que perde é que ganha, aquele que ganha é que perde. Escute, a cultura de Deus, a cultura da cruz é diferente. Tem gente, pastor Rafael, que acha que o símbolo do cristianismo é uma escada e não uma cruz. Como assim, pastor, uma escada? Acho que vai subir na vida. Olha para Cristo como um benfeitor apenas para resolver os seus problemas tabajaras. Olha para Cristo como resolvedor de pendências familiares, como que vai curar o seu corpo apenas. Ô querido, isso é fácil demais. Curar você de uma enfermidade, moleza. Para Jesus, simples. Mas a essência do Evangelho não é essa. A essência do Evangelho, capítulo 5 e capítulo 6 de João, quando ele começa a pregar sobre a essência do Evangelho, e quando ele começa a bater firme nessa questão: aquele que não negar a si mesmo, tomar todos os dias a sua própria cruz, não serve para ser meu discípulo, não senhor e não senhora. Alguém disse assim: mas eu quero milagre, Jesus, eu tenho milagre. Ah, mas eu quero uma cura, eu tenho cura. Ah, mas eu quero uma libertação, Jesus também tem libertação. Mas Jesus, no capítulo 5 e 6 de João, ele diz: mas vocês só estão me procurando pelos milagres, pela multiplicação dos pães, pela libertação. Mas eu sou mais do que isso. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a água viva. Ah, eu sou mais do que uma cura. Eu sou mais do que uma libertação. Eu sou aquele que Deus prometeu que viria. Você entende isso? Você entende isso? Você pode até vir pelas necessidades, mas Deus não quer que você permaneça por elas. Vou pregar mesmo. Tem gente que é um pedinte ambulante, sai de casa já dizendo: vou lá buscar minha bênção. Ô queridão, lá na Casas Bahia, na loja 100 também tem bênção, tem promoção. Aproveita o Jean que é gerente, pede o desconto que ele dá. Aqui não é casa de vir buscar bênção, aqui é casa de ouvir uma palavra da cruz, de tomar a sua própria cruz, negar a si mesmo e seguir a Jesus. Peraí. Tem gente, Léo, que acha que Jesus vai carregar a cruz para ele. Oh, que abusado. Não, pastor, carrega a cruz não. Jesus já carregou a cruz. Aí eu olho, a dele, né? A cruz dele, né? Que nem era dele. A sua, toma vergonha. Você que carrega, é você que transporta, é você que sente o peso, é você que de vez em quando dá vontade de parar, é você que de vez em quando fala: Senhor, me ajuda porque está difícil, a minha cruz aqui está complicada. Mas não largo a minha cruz, mesmo sabendo que no final da minha caminhada com a minha cruz
eu vou morrer nela, eu vou morrer nela, eu vou me entregar nela. Jesus carregou a sua cruz e no final morreu nela. Eu carrego a minha cruz, mas antes de chegar ao final eu já morri. Se o grão de trigo cair na terra e não, dá uma olhada profética. Não sou de fazer isso, vocês sabem muito bem. Eu prego sem mandar falar para lá, para quê? Fala para esse irmãozinho bonito, lindão, bonitona do seu lado assim: tem que morrer, viu? Mas dá aquela olhada assim: tem que morrer, tá? Se ficar muito vivo não serve para Jesus. Se ficar cheio de vontades para Jesus não serve. Vai para lá, mas para lá é difícil, não serve para Jesus. Ah, mas abandona tal prática, ela está difícil, não serve para Jesus. Jesus disse: aquele que vai dar fruto, sabe qual é? É o que morre primeiro. A semente só vai germinar e crescer se antes morrer. Paulo fazia, sabe o que? Ele falou assim: eu mortifico a minha carne. A linguagem que Paulo diz para mortificação: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. O que Paulo estava falando? Sobre o que ele estava falando? Ele está dizendo, sabe, não basta só aceitar Jesus, tem que aceitar o pacote completo. Está assim de gente querendo servir a Jesus, mas a moda da casa. Eu até sirvo a Jesus, mas do meu jeito. Do seu jeito não serve. Desculpe, mas do seu jeito, do meu jeito não serve. Tem que ser do jeito dele. Conhece isso aqui, Bíblia Sagrada? É o jeitão dele. Não tem jeitinho, não tem mais ou menos. É o jeitão de Deus. Qual é o jeitão de Deus? Morre. Cultura do céu: a morte produz vida. Cultura do céu, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Segunda aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10, por gentileza. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa onde? De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Paulo está falando: eu vou me gloriar não na minha qualidade, não naquilo que eu sou bom, não naquilo que eu faço de melhor, mas eu vou me gloriar naquilo que eu sou fraco, para que em mim habite o poder de Cristo. Versículo 10, olha o que Deus diz: por isso eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Cultura dos céus: a fraqueza produz força. Porque é quando estamos fracos, na lona, reverendão, é que a gente fala assim: socorro. É que nós nos tornamos dependentes de Deus mais ainda. Porque enquanto estivermos na nossa força, preciso de Deus. Conta cheia de dinheiro igual a do Léo, recebe. Andando de carro importado igual o Joabe. Casa boa, tudo certo. Tô forte. Tá nada. Você tá fraco. Carta a uma das igrejas do Apocalipse, dizendo: você está achando que é rico? Você acha que é forte? Você acha que tem? Jesus diz para ela: vocês não têm nada. Vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. Eu aconselho que de mim compre ouro provado no fogo. Eu aconselho que busque a minha presença, porque aqueles que buscam em Deus apenas para as coisas dessa vida, segundo Paulo, são os mais miseráveis dos homens. Podem ter dinheiro no bolso, mas não tem poupança no céu. Podem ter carro importado na terra, mas não tem tesouro escondido em Deus. Podem
No reino você não vale o que você tem. No reino você vale o que você renuncia. Mensagem da cruz. A fraqueza produz força. Em Lucas, capítulo 22, versículo 25. Cultura dos céus. E ele lhes disse: o rei dos gentios, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Versículo 26. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Versículo 27. Pois qual é o maior? Quem está sentado à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está sentado à mesa? Eu, porém, entre vós sou aquele que serve. No reino dos céus, na cultura de Deus, aquilo que nós conhecemos, que manda quem pode, obedece que tem juízo, não funciona. No reino dos céus, na cultura dos céus, não é assim. Deus está dizendo, Jesus disse para os discípulos: no meu reino, na minha virtude, aquilo que eu estou pregando para vocês é o seguinte: o maior será reconhecido quando ele se tornar o menor e servir a todos. Como é que é? O maior serve o menor? É. O que tem autoridade se humilha? Para muita gente isso aqui é impraticável, porque por detrás desta ordem Jesus está atacando algo muito forte na era: o nosso orgulho, nosso ego, a nossa vaidade. Vou fazer uma pergunta bem sincera: quem aqui não gosta de sentar numa mesa e ter vários garçons à sua disposição, trazendo coisas boas, docinhos, salgadinhos? Quem aqui gosta disso? De estar sentado assim e só ser servido? Quem gosta? Ô irmão, levanta a mão e o pé também, irmão. Quem não gosta disso tem que nascer de novo. Está acontecendo alguma coisa errada aí. Sentar num lugar, ser bem servido. Você nem pediu, o garçom já está aqui, ó. Toma aqui, uma aguinha. Ah, está suando aqui, passa aqui. Os reis poderosos da antiguidade eram reconhecidos como poderosos, sabe como? Quantos maiores forem o seu número de serviçais, ele era considerado alguém poderoso. Principalmente, quanto maior fosse o tamanho da sua mesa e a quantidade de servos que serviam a mesa, alguém dizia: aquele ali é poderoso. Aquele ali, anda mesmo. Aquele ali, você viu o tanto de serviçal que tem? Ele senta lá e só recebe. Tem um monte de gente vindo para o evangelho para sentar na mesinha e só ser servido. Eu sei que é gostoso. É uma cultura que nós aprendemos, reverendo, desde que nós nascemos. Sim ou não? O bebê quer alguma coisa, chora, a mãe toma, o pai toma. A criança mal pediu agora, toma. Nós nascemos e fomos criados, Mateus, para sermos servidos. Aí Jesus diz: não, mas a cultura agora é diferente. Você não vem aqui para ser servido mais. Você aprende a ter prazer em servir e não ser servido. Eu sei que é difícil isso. Eu sei que é uma resistência essa, mas para isso Deus me trouxe aqui para dizer para você, porque essa mensagem eu prego também para mim todos os dias. Quanto mais poder, quanto mais graça, quanto mais autoridade Deus me conceder, Ele está dando uma mensagem para mim, Nayara: quanto mais eu te dou, mais você precisa se humilhar. Quanto mais eu te exaltar, mais você precisa descer. Quanto mais você tiver em suas mãos, mais você precisa servir. É uma cultura aqui na Visão. Nós não somos represa, nós somos fonte. E fonte não segura água, fonte jorra água, fonte abençoa. Mas não vai fazer falta, não faz não. Quanto mais você abençoa, quanto mais você abençoa, quanto mais você doa, alguém que abençoa a sua vida,
Pega o Mateus depois. Queridos, a mensagem que Deus colocou no meu coração é esta: a cultura dos céus é diferente por conta da cruz de Cristo. Eu encerro aqui em Mateus capítulo 23 e versículo de número 12. Se você puder ficar de pé, e os músicos aqui vão acelerar agora. Se não acelerar, eu vou tomar essa guitarra agora. Peraí. Tomar a guitarra e fazer o que com ela? E o que a si mesmo se exaltar, será? Vou repetir. E ao que a si mesmo será? E o que a si mesmo se humilhar, será? Perceba o verbo que está sendo usado, a semântica que está sendo usada. Deus não vai te humilhar. E muitas vezes não vai te exaltar também. Que é isso, pastor? Que heresia é essa? Tem umas heresias aí. Só lê a Bíblia. Como assim, pastor? Deus vai humilhar fulano. Precisa não. Existe uma lei: proporcionalidade e semeadura. Não está dizendo, e se Deus te humilhar? Está dizendo, a quem? A si mesmo. Isso significa o quê? É Deus ou é você? É uma atitude de Deus ou uma atitude nossa? Estou entendendo. Quer dizer que precisa partir de mim? Sim. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esvaziou-se. Não foi Deus que esvaziou-o. Esvaziou-se a si. Atitude voluntária. Promessa automática. Ninguém pegou, só uma coisa aí que passou na sua cabeça. Atitudes voluntárias de humilhação. Bênçãos automáticas de exaltação. Pegou? Se Deus precisar ficar puxando a sua orelha, já perdeu o tempo, já passou a vez. Se Deus precisar falar assim, se humilha, acorda, baixa a bola, você perdeu a vez. Precisou Deus falar, precisou levantar um profeta e abaixa o nariz. A atitude tem que ser: leio a Bíblia, vejo a cruz de Cristo, vejo o meu modelo e começo a praticar aquilo que percebo do meu modelo, humilhando-me a mim mesmo, porque aquele que se humilha perante o Senhor, Deus o exaltará. Humilhai-vos perante a potente e poderosa mão de Deus, porque a seu tempo Ele vos exaltará. Perceba a norma: humilhação, exaltação. Tem gente querendo exaltação sem antes passar pela humilhação. Tem gente querendo exercer algumas coisas que ainda não foi provado no seu coração, o que há de mais escondido. Vou falar, reverendo, tem gente querendo carteira de obreiro, mas não por conta da obra, mas para preencher vazios existenciais. Tem gente querendo liderar, mas não por amor às pessoas, é por amor a si mesmo, para aparecer. Tem gente querendo microfone, não preocupado com as almas que precisam crescer, mas preocupado se o seu nome será reconhecido. A mensagem da cruz é esta:
morra. Como é que é? Morra para suas paixões, para os seus desejos, para você mesmo. Passe a viver o que os céus delimitam para a sua existência. Passe a viver aquilo que a palavra delimita para você. Pastor, mas eu não vou perder com isso. Claro que vai na ótica humana, mas Deus falou muito forte ao meu coração algo, eu preciso compartilhar. Que quando Deus pede renúncia da nossa parte, Ele não está nos tolindo de bênção, Ele está nos guardando de nós mesmos, para vivermos o que os céus já declararam a nosso respeito. Não sei se você entendeu. Quando Deus pede assim: renuncie à sua vontade, porque a sua vontade é ruim, porque a nossa vontade passageira. Esse tempo atrás, nada contra quem tem esse carro que eu vou falar aqui, mas um tempo atrás eu tinha um desejo. Vou falar aqui de um carro aqui, mas se você tiver esse carro é bênção, tá? Sem problema nenhum. Mas o meu sonho, Diego, era ter um C4 Palace. O pastor já disse que, meu Deus, é forte. Meu sonho, eu vi um C4 Palace passando, eu falei: ah, que vontade, que carrão. Pergunta para mim: e agora, pastor, você quer ter C4 Palace? Pergunta assim: e agora? É ruim, hein? Só depois de um tempo eu percebi que eu estava pedindo algo na minha imaturidade, e graças a Deus, Deus não me deu. Deus me deu um golzinho geração 5. Vou na padaria, tem peça dele para vender. Vou pagar o IPVA, não choro para pagar IPVA. Vou no mecânico, fico meia hora, está resolvido o problema. Oh meu Deus, como o Senhor é fiel na minha vida. Estou fazendo uma parábola só para você entender que os seus desejos são fúteis comparados aos desejos de Deus. A sua vontade é muito pequena comparada à vontade e aos propósitos de Deus. O seu querer é muito pequenino comparado ao querer de Deus. Se eu fosse você, eu deixava de viver para mim mesmo. Se eu fosse você, eu deixava de ter sonhos próprios para ter os sonhos dos céus. Eu quero colocar aqui. Não vou perguntar se você quer aceitar Jesus, não. Eu vou perguntar aqui se tem pessoas que querem abraçar o evangelho da cruz. Se tem pessoas que querem aceitar esse desafio de morrer. Vou perguntar se existem pessoas em nosso meio que eu quero entregar a minha vida, eu quero deixar de viver para mim mesmo. Tem alguém vindo aqui? Você pode celebrar ao Senhor. Oh meu querido, deixar de viver para si é o primeiro passo para viver a novidade de Deus. Deixar de viver desejos particulares é o primeiro passo para começar a viver o sobrenatural de Deus. Deus está confrontando pessoas aqui. Deus está confrontando pessoas aqui. Eu quero perguntar agora, segundo nível de pergunta, e eu quero que você venha deixar no altar. Pastor, hoje eu quero desistir de alguns projetos meus. Eu cansei. Eu quero abraçar os projetos de Deus. Hoje eu vou desistir de algumas coisas e vou colocar no altar do Senhor. Hoje eu vou desistir de alguns projetos que eu fiz, algumas coisas que eu até desejei, mas eu quero vir no altar e deixar: Senhor, não quero mais, não quero mais. Faça-se a tua vontade, venha, venha.
de te levantar na terra, mas essa não é a maior de todas as promessas. Eu sei que Deus tem promessa de te fazer um grande pregador da palavra, mas essa não é a maior de todas as promessas. Eu sei que Deus te chamou para ser pastor, uau, mas essa não é a maior de todas as promessas. Mateus, então qual é a maior de todas as promessas? É quando a última trombeta tocar, a igreja subir, subir. Tua semana vai ser diferente. A partir de hoje vai ser diferente. Aleluia. Queria chamar o reverendo para estar orando, dando a bênção apostólica. Ele vai de onde cada um. Aplauda a Deus pela vida do Wesley.
Eu sei que já é tarde, eu sei que você está cansado, querendo ir embora para casa. Mas se fosse para nós ficarmos a noite toda aqui, pela vida do Wesley nós ficaríamos, porque vale mais uma alma do que o mundo inteiro perdido. Nós precisamos viver essa loucura do céu. Não dá para viver essa realidade do mundo. Nós estamos prestigiando, valorizando muito as coisas passageiras. Estamos esquecendo de valorizar as coisas eternas. Guarde essa palavra no seu coração. Wesley, essa igreja vai interceder por você, meu filho. Conta com a gente. Conta com a gente. Tudo que foi dito aqui, tudo que aconteceu na sua vida, é Deus mais uma vez revelando para você o quanto Ele te ama, o quanto você é importante, quanto é grande o plano de Deus na sua vida. Você vai ser um exemplo para esse bairro, no nome de Jesus, como muitos outros serão. Amém? Irmãos, Deus abençoe, tá? Vamos agora agradecer ao Senhor por tudo. Domingo tem mais. Domingo nós estaremos aqui cultuando ao Senhor. Eu quero convidar você, não dê desculpa, apresente resultados. Ah, está calor demais, eu não vou na igreja. É porque você nunca foi para a África. Eu já estive lá. Lá o calor é muito maior e os irmãos vão para a igreja e o culto é 3-4 horas. Então para de reclamar e vamos servir ao Senhor, porque Jesus está voltando. E depois que Ele voltar, se você não for, meu irmão, você vai se arrepender demais. Aí que o calor vai pegar, né? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Os anúncios da semana, né? É só domingo mesmo, não temos culto agora. Os demais anúncios aí você coloca nos grupos. Curve a sua cabeça. Bendito e amado Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esses momentos que passamos na tua presença. Pai, desperta em nós o desejo de te amar de verdade, de querer estar mais tempo ao seu lado, mais próximo do Senhor. Senhor, nos distancia do mundo e nos aproxima do Senhor. Este é o propósito da tua igreja, do teu evangelho, da mensagem da cruz. Te peço também que despede o teu povo em paz, leva-nos debaixo da tua graça e mantenha a alegria do teu Espírito em nossos corações sempre. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos, vou impetrar a bênção apostólica. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que as consolações do Espírito Santo esteja com todos, hoje e para sempre. Todos que creem, digam juntos: amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua história. Vão em